apresenta mais um produto para a família. Vídeo em casa. Descobrindo a Bíblia em importantes revelações arqueológicas. O Mosaico Misterioso da Galileia. Versão brasileira Dublamix, Rio. No alto das montanhas ao norte de Israel, perto de Nazaré, jazem os resquícios de uma antiga cidade. Ergue-se uma fortaleza tomando conta das ruínas do que a história guarda como sendo Séforis, ou em hebreu, Tzipori, significando poleiro de pássaro. E fazendo jus a seu nome, a cidade paira sobre a pradaria verde e viçosa da Galileia abaixo. Escavações arqueológicas nesse local revelaram achados fascinantes sobre uma cidade com um passado singular, cheio de facetas. Dentre tais descobertas, foi encontrado um piso de mosaico comum às casas romanas. Escavações posteriores revelaram uma descoberta impressionante. O mosaico fora decorado com mais do que apenas desenhos. Ele continha maravilhosas imagens e lindas cores. Que segredos tal mosaico iria revelar sobre Tzipori? A escavação de Tzipori é um projeto conjunto entre a Universidade Hebraica de Jerusalém e a Universidade Duke da Carolina do Norte. A maior parte dos envolvidos no trabalho usa o inglês como idioma. Porém, o café da manhã é tipicamente israelita, com arenque, geleia, ovos cozidos e calda de chocolate. Canecas cheias de café turco, muitos legumes frescos e um apetite vigoroso. O professor Ehud Netzer, da Universidade Hebraica, juntamente com a equipe composta por marido e mulher, os professores Carol e Eric Myers, da Universidade Duke, são os três coordenadores da escavação. A parceria israelense-americana funciona bem, unindo talentos especiais que completam uns aos outros, tornando o projeto um absoluto sucesso. A maioria de nós está se encontrando pela primeira vez aqui e ninguém será enganado. A equipe continua sua escavação no piso de mosaico. À medida que o pó é retirado, novas maravilhas são encontradas. Imagens de flores, pássaros e caçadores são descobertas. E imagens surpreendentes são reveladas. Seria um crocodilo? Ah, é. Nossa. Ou é um jacaré ou um crocodilo. Olha só que maravilha. Outra figura humana. Uau. Que lindo. Crocodilo é lindo, olha que beleza. Impressionante, absolutamente lindo. Nossa, eu tô impressionada. Dois caçadores, um pegando uma ave e o outro atingindo o crocodilo na cabeça. Está brincando? Não. É claro que não esperávamos por Não, isso. não, gente, não é isso não. Nós esperávamos gente carregando produtos de agricultura, como nos dois outros lados da escavação. Não, em frente. Retirando os escombros de um prédio mais antigo, mais descobertas. Professor Myers cuidadosamente investiga as novas descobertas, procurando alguma pista que o permita precisar a data desse local. É do antigo período romano Zev, não é? Não há dúvida disso. Os historiadores do período romano em Israel conhecem Tzipori por seu nome grego, Diocesareia. Localizada entre Acre e Tiberíades, ela invoca memórias de uma grande e poderosa cidade. O ornamento de toda a Galileia, disse Herodes Antipos, filho de Herodes e seu sucessor, que fez de Tzipori sua capital. Por sua superior localização econômica, as pessoas de todo o Oriente vinham morar e trabalhar aqui. Tzipori se tornou uma sociedade mista que se desenvolveu e, na época de Jesus, era a maior cidade da Galileia. As escavações confirmam que uma cidade romana rica e culturalmente desenvolvida existiu aqui, e resquícios de prédios, teatros e casas foram descobertos.
À medida que eles retiram o pó do piso de mosaico, lindas imagens são reveladas. E então, uma descoberta os deixa perplexos. Uma face. A imagem de uma linda mulher é encontrada. Seus traços são finamente detalhados com uma qualidade praticamente tridimensional. A face reflete um tom sutil, com olhos meigos que parecem nos seguir. A descoberta dessa mulher encantadora, escondida há séculos, cria uma impressão duradoura em todos que a veem. Envolta em mistério, com uma beleza daviniana, apesar de sua antiguidade, ela é intitulada de Mona Lisa da Galileia. Eu senti um arrepio na espinha quando ela foi descoberta. Era linda. Não há como negar. Eu poderia ter ficado lá sentado o dia todo, só olhando para ela. Quando nos afastamos, o olhar dela nos acompanha, onde quer que se vá. É como Mona Lisa, que está no Louvre. Eles a comparam a pinturas da Renascença e é exatamente isso que me parece ser. Tão linda, colorida, brilhante. Eu já vi muitos quadros, mas é indescritível quando olhamos diretamente para o rosto dela. Eles jogaram água sobre ela e as cores surgiram à nossa frente. O piso descoberto revela vários painéis de mosaicos retratando várias cenas de uma história mitológica grega. O piso é parte de um triclinium, uma ampla sala de jantar ao estilo romano. Os visitantes dessa vila reclinavam-se em grandes almofadas localizadas no piso, perto da parede, em 3 lados de mesas baixas. Esse era um arranjo típico para banquetes nas casas dos abastados. A imagem da Mona Lisa ornava a cabeceira da mesa desse corredor. Quem seria a mulher misteriosa? Ela é tão renascentista, tão moderna, ela não parece ter 1.800 anos de idade. Temos a qualidade de pintura, temos a tonalidade, a materialidade, os brincos e a maquiagem dos olhos e o seu lindo batom e a maneira como é colocado. É muito moderno mesmo em seu sentimento. Eu acho que é por isso que atrai as pessoas, porque elas empatizam com a modernidade e a natureza renascentista dela, o que é totalmente fora do comum e extraordinário nesse período antigo. Quem eram os habitantes de Zípori e quem criou tais imagens? Esse mosaico parece mostrar que eles estavam além do seu tempo no que se refere à arte. E quanto aos outros aspectos de sua vida? A resposta pode residir no que os arqueólogos descobriram nessa antiga cidade. Escavações feitas por uma equipe nesse local encontraram uma cisterna de água subterrânea. Em algum ponto na história, ela ficou entupida com sujeira e materiais descartados das casas. Essa área em especial tem demonstrado ser uma das áreas mais frutíferas de toda a escavação. Esses jovens estão cavando numa cisterna subterrânea de uma grande vila romana. Uma grande casa que data do meio do período romano, no século 2 ou 3 da era anterior a Cristo, ou DC. Tem sido extremamente frutífera desde o início, porque desse buraco foram recuperadas algumas peças do maravilhoso estatutário de bronze que encontramos, mas o interessante é que foram retiradas do Será lixo. que podemos entrar depressa aqui? Os numerosos e inesperados achados que surgem do buraco surpreendem até mesmo os arqueólogos experientes. Eles são provas que criam ou rompem teorias. Podemos levar direto para cima. Por exemplo, uma lâmpada de óleo quebrada, incrustada em sua parte superior. A Arca da Lei, elemento central em toda a sinagoga nos últimos 2000 anos. Um motivo perene na arte judaica. Prova de que a casa acima da cisterna era um lar judaico. Nossa! Carol, olha só essa lâmpada. Que maravilha! É mesmo linda. Porém, na mesma cisterna é encontrada uma estátua de bronze de Prometeu, com uma águia rasgando seu fígado. É uma figura pagã, improvável de fazer parte de uma casa judaica. E perto, uma estátua do traquina Deus Pan, brincando com sua flauta de junco. Esse é um dos temas que aparecem no piso de mosaicos romanos. Também foram encontrados vasos gravados com uma cruz, indicando a presença cristã. Tudo isso causa perplexidade. A Arca da Citação, estátuas de bronze de Pan e de Prometeu e o sinal da cruz. Poderia ser que judeus, cristãos e pagãos vivessem todos na mesma casa, na mesma família? Um dos problemas mais atormentantes que encontramos em escavações é
Qual a relação da denominada comunidade judaico-cristã com a comunidade judaica? Porém, as provas aqui são muito complexas, e enquanto podemos dizer e assinar embaixo que sim, todos estiveram presentes aqui. É muito difícil identificar determinadas casas e afirmar que essas são cristãs e essas são judaicas. Nós temos uma casa com 2 claras inscrições cristãs nela. Nós podemos concluir que nesses recintos que são bem amplos havia judeus cristãos ou judeus cristãos, como queiramos denominá-los. E estamos agora tentando encaixar as peças do quebra-cabeças por período. A comunidade judaica de Tzipori data de 400 anos depois da época da Bíblia. Como travessia principal entre o mar Mediterrâneo e o mar da Galileia, a cidade prosperou, abrigando academias de sábios e famosos rabinos. Em torno de 200 DC, era conhecida em locais distantes como um centro religioso importante para o estudo judaico. O Sanhedrin, o tribunal judeu que presidiu em Jerusalém até que o templo foi destruído, vigorou aqui pelo menos por uma geração. Tzipori é reconhecida na maior parte da história judaica como a casa do rabino Judas Anasi, o príncipe. Foi aqui que ele editou o Mishnah, a pedra fundamental do Talmud, a lei judaica. Um detetor de metal não faz parte das ferramentas padrão dos arqueólogos, mas, utilizado sob as ruínas da casa com o mosaico, permitiu a descoberta de um amontoado de moedas, 255 moedas, datando desde 310 até 321 DC. Entre elas, uma moeda revela muito sobre a história de Tzipori. Diocesareia, ela diz, a cidade sagrada, cidade de refúgio. Amizade leal e aliança entre o Conselho Sagrado, que é o Sanhedrin judaico, e o Senado do povo romano. Nenhuma outra cidade na Palestina romana jamais fez tal declaração. Essa amizade entre judeus e romanos se tornou lendária. Quando Judá, o príncipe, viveu aqui, diz a lenda judaica, o imperador Antonino se tornou seu grande amigo. Seriam os judeus de Tzipori mais tolerantes com a população mista consistida de romanos e de judeus cristãos que moravam lado a lado nessa cidade? Tzipori e Tiberíades, nas proximidades, eram os centros espirituais da Galileia. Descobertas feitas em Tiberíades revelam muito sobre Tzipori. Antigas sinagogas datando de cerca de 300 DC, encontradas em ambos os locais, possuíam pisos de mosaicos similares. Por exemplo, um motivo com uma roda do zodíaco. O deus Sol Hélios dirigindo sua carruagem é apresentado no centro do mosaico. Tais imagens não são tipicamente encontradas nas obras de arte judaicas, já que as imagens gravadas eram consideradas sacrílegas. Então, se os judeus fizeram tais imagens aqui numa sinagoga, talvez compartilhar um saguão comunal decorado com imagens mitológicas pagãs pode não vir a ser algo tão distante. Quando analisamos o piso em Séforis, para que foi construído e, principalmente, quando perguntamos quem morava nele, seriam judeus, pagãos ou cristãos, a pergunta continua em aberto, pois pode ser uma casa judaica, embora duvidemos disso. Nos diz algo importante sobre o povo que aqui morava. E esse é um tópico que tenho certeza será debatido durante gerações que virão. Em virtude dessa população na antiga Séforis ser constituída de várias ou de muitas comunidades, os temas aqui são ostensivamente pagãos e mitológicos, e apesar disso, membros do conselho da cidade, judeus, romanos, funcionários do governo de ambos os elementos da comunidade teriam utilizado esse lugar para fazer reuniões, tomar um copo de vinho ou um bom lugar para entreter alguém importante, até mesmo o imperador de Roma, se isso é contemporâneo do rabino Judá, o patriota. O mosaico aqui encontrado pode apresentar pistas para o relacionamento entre esses diferentes povos numa cidade bastante cosmopolita. O piso de mosaico em Tzipori representa a vida e as aventuras do deus grego Dionísio, o deus do vinho e do prazer. 2 dos painéis melhor preservados representam parte das aventuras desse deus. Um deles apresenta a palavra grega para embriaguez. Depois de um concurso de bebida no qual participou, ele está aqui deitado, derrubado pela bebida com uma mulher que o segura e o sátiro do outro lado. No segundo painel, há a inscrição Pompeia e a procissão de quando ele voltou da Índia.
Uma história bem conhecida da vida de Dionísio. Então, por que devemos perguntar? Tais temas mitológicos seriam do interesse da comunidade judaica ou dos judeus cristãos que viviam aqui? Os primeiros cristãos, na verdade, eram judeus que acreditavam em Jesus. Eles eram chamados judeus cristãos e obedeciam às leis judaicas, assim como também oravam na sinagoga. Provas escritas sugerem que esses judeus cristãos ou sectários viveram em Tzipori, mas até agora não há nenhuma prova arqueológica concreta. Por volta do ano 300 d.C., um historiador relata pela primeira vez a presença de cristãos em Tzipori. 150 anos depois, um bispo de Séforis esteve presente ao conselho dos antigos cristãos em Chalcedon. Houve quem considerasse Séforis o verdadeiro berço de Maria, mãe de Jesus. As ruínas da Igreja dos Cruzados de Santana repousam em cima do local tradicional de sua casa. Lá, a historiadora do projeto cristão, Mary Jo Nestler, encontra o registro mais antigo da cristandade na cidade. E nós achamos que eles pensavam ser a casa de Joaquim, de Ana e da Virgem Maria. A Bíblia menciona apenas a Virgem Maria, mas sabemos que ela deve ter tido pai e mãe. Mas não temos nada a respeito deles nas escrituras cristãs. E esses antigos peregrinos eram bastante ávidos por qualquer tipo de informação sobre tais personagens. Então, os nomes dos pais foram inventados, o lugar onde moravam foi inventado e a invenção não necessariamente precisa ser improvável. Eu acho bastante provável que ela pudesse estar associada a Séforis. Provável de fato, considerando sua proximidade de Nazaré, não surpreende o fato de que Séforis tenha se tornado uma cidade cristã. Se realmente foi o lar dos pais de Maria, eles moravam perto de uma sinagoga. Esse fragmento de mosaico com uma inscrição hebraica foi descoberto no pátio da igreja. Está aqui. Steve Goranson derrama água sobre outro surpreendente achado arqueológico. Essa inscrição que está numa porta é de uma sinagoga. Está em grego. E sabemos que é uma inscrição de sinagoga porque a palavra arque, sinagoga, aparece nela 3 vezes, o que quer dizer sinagoga. E ela se parece com outras inscrições de sinagogas, com exceção de terminar nessa forma de X. O ki, a letra grega ki e a letra ro, ki e ro são abreviações de Cristo. Então, a combinação disso e a arquissinagoga são questões que nos levam a crer que poderia ser uma sinagoga judaico-cristã. Isso pode ter acontecido, ou talvez o ki e o ro tenham sido acrescentados depois. O que isso significa? Os arqueólogos ainda estão frustrados e procuram por respostas. Então aqui dá para ver, embora esteja um pouco apagado. O Dr. James Strange, da Universidade do Sul da Flórida, lidera uma pequena escavação independente em Tzipori. Ele foi o primeiro a iniciar o trabalho aqui e foi por puro azar que ele não tenha descoberto o mosaico. Bom, tem que ser feito, né? Não pode deixar de ser feito. Ao lado do Dr. Myers, Dr. Strange escavou vários locais na terra de Israel e publicou documentos de pesquisa. Acima e além da ciência, Dr. Strange tem objetivos ideológicos. Eu acho que o mais importante em escavar Tzipori é porque temos provas literárias e, eventualmente, provas arqueológicas que tenha havido judeus pagãos e cristãos convivendo lado a lado nesse lugar em paz. Em outras palavras, aqui temos a chance de aprender algo com a história, que se fizemos isso no passado, podemos vir a repetir o feito. A imagem da Mona Lisa ainda permanece um enigma. Sua bela imagem no estilo renascentista é motivo de curiosidade. Quem era ela? Seria ela a imagem de um verdadeiro habitante de Tzipori? O fato de que tenha sido retratada com tanta beleza que pareça representar alguém que tenha existido verdadeiramente na história, em tempo real, no espaço real, nos leva à pergunta: quem teria sido ela? A maioria das pessoas imaginaria que se ela fosse uma figura mitológica, seria Afrodite ou Vênus. Porque em seu ombro direito, lembram, há um cupido. No entanto,
Eu acho que seja bem possível que essa retratista proeminente tenha usado um modelo ou uma namorada. Ela pode muito bem ter sido a dona da casa ou talvez uma beleza que morasse em Séforis. É muito difícil saber quem ela foi. Para melhor preservar as imagens do piso de mosaicos do triclinium, especialistas resolveram que o piso deveria ser transferido para o Museu de Israel para restauração. Dodô Shinhab, restaurador-chefe do museu, é chamado para supervisionar a transferência. Com maior cuidado e precisão, o processo demorado de restauração se inicia. Ao invés de ser retirado, o piso é literalmente enrolado, como um tapete, utilizando uma técnica avançada altamente especializada para minimizar a possibilidade de danos ou perda de material. As pinturas em uma peça têm que ser enroladas num rolo. Então, teremos a moça segura no meio do rolo. E em qualquer lugar que exibirmos a parte central, a moça será apresentada. Cada passo é difícil, assustador. Erguer o precioso mosaico sem destruí-lo é algo muito difícil. Uma camada de gás é colocada, seguida de uma camada de cola bem forte. Então, uma camada de juta e mais cola. É um trabalho árduo. Cada pedra deve ser colada à juta. E agora a parte mais temerosa de todas. Dodô corta uma linha reta entre as cerâmicas. Ele irá cortar o mosaico em 7 painéis. Então enrolará cada um deles num tambor de madeira. Outro momento crítico. O mosaico tem que ser esculpido e depois retirado do chão. Dodô e seus ajudantes primeiramente amolecem o cimento. Devagar, vagarosamente, com infinita paciência, a Mona Lisa é erguida do chão. E o piso é transferido para os rolos de madeira. A técnica utilizada para criar um mosaico enorme aparece. Desenhos foram feitos numa superfície de gesso. Um guia para milhares de pedras em 20 diferentes tons que foram colocados acima deles. E agora o processo é invertido. Então aqui tem os olhos, o nariz e a boca. É isso mesmo, está tudo aqui. Os rolos são cobertos com madeira. São erguidos suavemente até os caminhões, prontos para viajar para Jerusalém. O mosaico chega a seu destino, o Museu de Israel, em Jerusalém. Aqui, sob os cuidados de especialistas, o mosaico será desenrolado e a restauração irá ser iniciada. A equipe utiliza uma técnica original de criar um leito para o mosaico. Preenchendo a área vazia de uma armação de alumínio com borracha ao invés de concreto, as peças são colocadas. Esse método revolucionário permite a fácil movimentação de um dos mosaicos mais importantes do mundo, tanto para exibição quanto para restaurações. Peças únicas de mosaico encontradas nas escavações são cuidadosamente refixadas no chão. Água quente e sabão neutro são usados para limpar adequadamente as antigas imagens. A mulher misteriosa parece observar o trabalho. Ela sabe aquilo que os arqueólogos lutam para descobrir. Se suas teorias estão corretas ou não, ela não irá dizer. Ela aguarda pacientemente com um sorriso sapiente. Em outra parte das escavações, buscas contínuas revelam mais sobre Tzipori. Uma rua principal, datando do período romano do 2º século DC, é descoberta. Similar ao Cardo ou rua artéria principal do mesmo período encontrada em Jerusalém, a rua segue para norte e sul com ruas largas seguindo para leste e oeste. Também como em Jerusalém, a estrada é pavimentada com grandes pedras calcárias para carroças e cavalos, assim como possui calçadas colunadas com lojas da largura da rua alinhadas a cada lado. As calçadas aqui, no entanto, são diferentes. Elas são pavimentadas com pisos de mosaicos. Parece que uma escola para o ensino da arte do mosaico ou uma população de artistas de mosaico vivia em Tzipori.
A leste dessa rua Cardo, um prédio do século V DC foi encontrado. Todos os pisos do prédio eram pavimentados com desenhos em mosaicos coloridos. Muitos, encontrados intactos, pareciam ter sido criados recentemente. O maior e o mais impressionante mosaico nesse prédio apresenta um fascinante trabalho artístico, retratando a história de um festival egípcio comemorando a alta das águas do rio Nilo. O mosaico inclui elementos das cidades de Pompeia e de Alexandria, assim como o deus do Nilo. A parte anterior, parecendo não correlata, é devotada a demonstrar poderosos animais devorando presas mais fracas. Talvez uma analogia à submissão ao Império Romano por reinos mais fracos. Ao lado do local onde o piso triclínio foi descoberto, uma construção especial foi criada para abrigar o mosaico. Devolvido a seu lugar de direito em Zípori, a cena encantadora reconta um antigo mito. A Mona Lisa novamente atrai a atenção dos visitantes que vêm para se extasiar com sua beleza. Acho que não resta qualquer dúvida de que todos que vieram até aqui ficaram encantados por essa maravilhosa mulher. Seu rosto e o olhar penetrante certamente atraíram a atenção de todos que porventura visitaram Séforis e fizeram sua refeição nesta sala. Como fazia há séculos, a Mona Lisa os saúda com um sorriso misterioso e com um olhar encantador. Talvez convidando para que fiquem um pouco mais e desfrutem da atmosfera dessa cidade singular, onde cristãos e judeus viveram juntos e em paz.